Então, a desescolarização, a princípio as pessoas reagem pensando que eu estou falando contra a escola, né? E na verdade não tenho nada contra a escola, mas é a escola que está dentro de mim, a escola que eu fui aprendendo a criar dentro de mim. E essa escola foi uma escola que me ensinava que já existe uma verdade pronta. E essa verdade pronta, ela é uma ficção, ela não é uma realidade, né? E então a desescolarização é tirar essa escola dentro de mim, é a mudança de paradigma. Todos aqueles paradigmas que eu fui aprendendo na escola, sobre comparação, sobre ser referencial, sobre o aprendizado vem de fora, acúmulo de conhecimento é importante, são paradigmas que eu fui entendendo que não são reais. Eles são de um sistema, né? Mas não é da vida. Eu fui entendendo que o processo da vida é criador. O corpo é criador, o pensamento, nós somos criadores. Então, eu precisava entender, eu precisava praticar como é que, quando existe alguma situação, existe qualquer situação desde o cotidiano até um trabalho a ser feito, como é que eu posso me relacionar com aquilo, com aquela demanda e criar aquilo? E na escola eu aprendi que não, que primeiro eu preciso aprender de fora para dentro e aí eu tenho que trazer aquele conhecimento para a relação. E às vezes não combina, e às vezes você fala, bom, eu preciso então sempre de receitas, né? E as relações humanas não são pautadas por receitas. Então, o meu processo de escolarização foi esse, foi ir tirando todos esses paradigmas escolares dentro de mim, que não se reduz simplesmente à escola, mas a todo um sistema, né? Que a escola sustenta, ajuda a sustentar. E eu fui fazendo esse trabalho autodidata. Eu tenho uma técnica que me ajuda muito, que eu sou formada, que chama Técnica Alexander, que é uma técnica que me dá muita estrutura para esse processo. E aí me senti num caminho, e eu vi que é um caminho para o resto da vida, porque eu tenho uma escola dentro de mim que vão aparecendo coisas para o resto da vida. No meio desse processo, meu filho, quando eu tinha 13 para 14 anos, me pede para sair da escola. E eu não pensava em desescolarizar nesse sentido, né? Mesmo porque eu tinha escolhido uma escola que eu considerava boa para ele, então eu achava que ele podia estar na escola, e bem. Mas aí eu escutei o que ele estava me pedindo, fazia sentido, e eu falei, tá bom, vamos sair da escola e vamos então começar o seu processo de desescolarização, né? Que seriam essas mudanças de paradigma, que eu entendi que naquele momento ele estava desestimulado, não tinha nada na escola que interessava ele aprender, e eu acreditava que todos têm uma paixão, que todos têm algo, né? Que a gente tem uma força potencial dentro da gente, com desejo de concretizar alguma coisa. Eu falei, então é isso, vamos dar tempo e vamos criar um espaço, um ambiente propício para você desenvolver a sua paixão. Ao invés de fazer uma prova, como chama essa prova que a gente faz no final, no colegial, para saber qual é a nossa profissão? Ao invés de fazer um teste vocacional, vamos entender, né? Vamos voltar um pouco para você mesmo, né? Então eu fiz um processo com ele, onde tirei ele da escola, banquei essa escolha, mas não mandei ele trabalhar e nem deixei simplesmente solto na vida. Eu falei, não, vamos começar agora um outro desenvolvimento. E aí era um desenvolvimento com muito tempo vago, muito tempo para ele realmente não ter nenhuma distração, para ele se encontrar, para ele chegar assim e falar, algo vai me mover. E ele bancou isso também, ele aguentou não ter nada para fazer, sem TV, sem computador, sem videogame, era ele com ele mesmo, em muitas horas vagas, e ele tinha algumas atividades de apoio, como Aikido para trazer um movimento corporal, artes plásticas porque ele tinha um interesse especial com isso, música, então ele tinha algumas atividades para apoiar, mas muito tempo livre, né? E aí ele se encontrou, uma hora ele se interessou muito por mágica de uma maneira genuína, e ele começou a estudar de maneira autodidata, e aí ele começou a procurar mágicos. Aí ele achou que no Brasil a mágica era muito frágil, então ele foi procurar em outros países, e ele virou um grande mágico, acabou de ser campeão brasileiro na categoria dele, e apaixonado. E agora hoje é um garoto que lê muito, hoje ele tem 18 anos, estuda muito, gosta de estudar, gosta de conhecimento, gosta de produzir
essa força de vida, né, que está completamente desperta nele. Então, ele passa por esse processo de desescolarização de uma maneira muito mais fácil do que eu passei, porque ele foi até os 14 anos escolarizado. Eu fui até eu fiz faculdade, fiz mestrado, tive mais material para desescolarizar, né? E aí, com as duas pequenas, a gente tem uma filha de 3 e uma de 5 anos, a gente entendeu que esse seria um processo bom para elas também, né? Um processo de como desenvolver todo o seu cognitivo. Fui aprender uma coisa incrível, que 90% do nosso cognitivo é inconsciente, 10% é consciente. Alguns até chegam a falar de 95% inconsciente, só 5% consciente. Então, eu estou estudando muito, eu nunca estudei tanto na minha vida para poder bancar essa escolha da desescolarização em mim e agora nas minhas filhas, por quem eu sou responsável. Então, é quando você realmente se abre para o estudo, é quando você realmente se abre para a pesquisa e assume a responsabilidade de ser criadora. Então, ao invés de você virar vítima de problemas, né? Vítima de problemas escolares ou de problemas de matérias, né? Resolva esse problema, você escolhe o seu problema. Você fala, eu quero esse problema para mim, né? Eu estou escolhendo o problema do desenvolvimento cognitivo das minhas filhas e para isso eu tenho que estudar muito, para isso eu tenho... Então, a desescolarização tem sido para mim o maior portal de estudos e de desenvolvimento, né? Cognitivo, emocional, corporal. Então, de jeito nenhum é um processo contra a escola, contra o estudo, mas que desinveste essa maneira que a gente já está acostumado de achar que o ensino vem de fora para dentro, que você não é criador dele, né? Então, não é uma militância, é uma escolha de vida mesmo, né? Junto com tudo isso, parece paradoxal, mas eu sou uma educadora, né? E a minha grande paixão é a educação. Então, por 20 anos eu dei aula e com essa vontade, né, de troca, porque quando você ensina alguma coisa, na verdade o que você está aprendendo. Está aprendendo de uma maneira, a dúvida do outro ou o outro não entendendo aquilo que você está dizendo faz você refinar a sua maneira de desenvolver o pensamento. Então, ensinar é uma boa maneira de aprender. Então, dentro desse processo todo, eu saindo da escola, porque eu parei de dar aula, né, para me dedicar aos meus filhos também, dou aulas da técnica Alexander dentro de casa, que é uma aula particular. O que aconteceu é que eu não perdi a vontade de comunicar, de compartilhar, né, de abrir esse processo para as pessoas, que foi o que eu sempre fiz dando aula, eu sempre abri processos, né? E então eu comecei a receber pessoas curiosas, interessadas, questionadoras desse processo todo. E nesse meio eu conheci a Patrícia que trouxe um projeto, né? Esse projeto das famílias educadoras, que eu achei encantador e que eu acho que eu posso colaborar. Eu gosto muito do projeto, eu acho um projeto muito pertinente e muito necessário. E eu acho que a minha colaboração pode ser exatamente no meu processo como adulto, né? Então, o trabalho com os pais, o trabalho com os educadores envolvidos, porque a gente precisa se trabalhar. Não é uma questão material, não é uma questão da criança, porque a criança ela tem essa potência muito mais ativa do que o adulto tem, é uma questão nossa. Então, eu gostaria muito de poder participar desse projeto, colaborar nesse sentido, no sentido de um trabalho concreto com os pais, a mudança de paradigma desses pais e desses educadores para abraçar um projeto tão inovador e de mudança de paradigma tão grande, né?